Olá, tudo bom? Meu nome é Aline, você está no canal Dive e hoje eu vou contar o meu testemunho para você, como eu transitei entre 3 religiões diferentes. Parafraseando a Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas como saber se você está vivendo a verdadeira verdade? Fica comigo, já clica no gostei, se inscreve no nosso canal e até mais. Oh, Jesus, I believe this gospel, nobody takes it away from me. Eu confesso pra você que esse vídeo tá me deixando um pouco ansiosa, porque algumas pessoas podem não entender a minha mensagem e algumas pessoas podem se sentir ofendidas. Mas eu quero abrir um grande parênteses aqui e já declarar que eu não estou aqui para falar mal de religião nenhuma. Eu não estou aqui para dizer qual que é certa e qual é errada. Eu estou aqui para contar minha história. Eu espero que você seja sábio. A minha oração é que a mensagem chegue a você sem ruídos. Amém? E contar para você como eu transitei entre candomblé, catolicismo, e hoje eu estou no evangelho protestante, né? No cristianismo protestante. Enfim, vamos começar. Primeiro vamos começar do início. Como tudo começou. Eu já nasci com uma marquinha no meio da testa, que eu devo ter escutado isso de alguém, mas isso me dava um certo senso de propósito. Não sei se isso faz sentido pra você, mas era uma estrelinha, parecia uma estrela, que hoje eu cresci, ela veio parar mais ou menos aqui e se confunde com uma marca de espinha. Mas antes era bem aparente uma estrela. E eu sempre acreditei em Deus, eu sempre acreditei que tinha um Deus que criou tudo. E foi meu pai que me ensinou, inclusive o Pai Nosso. Mas quando eu nasci, o meu pai já era pai de santo. Ele tinha um centro de umbanda, o candomblé, nas remediações ali próximos à nossa cidade, onde a gente morava. E essa foi a verdade que eu conheci. Eu achava interessante todos os rituais, mas eu não entendia muito. Por ser criança, e o meu senso, assim, eu nunca bati muito com isso, porque, como eu posso te explicar? Me dava um pouco, assim, de medo, talvez. Alguns rituais, para uma criança entender, é um pouco estranhos. Então, eu não me encaixava com isso. E tem um grande fator. Eu não tinha me interessado em buscar, não conhecia, eu era criança. E os meus pais se separaram, eu tinha 4 anos de idade, de 4 para 5 anos. E eu fui morar com minha mãe, e nos fins de semana eu estava lá no centro, né, de candomblé. E no meio da semana minha mãe gostava de ir pra Universal do Reino de Deus. E raras vezes ela me levava. E eu lembro do primeiro culto que eu fui. Eu não sei se você já ouviu falar da sessão do descarrego. Eu não tô falando mal da Universal, pelo amor de Deus, não entender isso. Eu acho que o Ministério de Libertação é muito importante e deveria ser ensinado com mais frequência nas igrejas. A igreja precisa estar preparada. Mas, mais uma vez, eu era criança e me deparar com aquilo foi assustador. E por incrível que pareça, essa mistura toda na minha cabeça, na minha formação de quando criança, minha mãe, como fazia parte da cultura do brasileiro alguns anos atrás, participar fazer a catequese, fazer a primeira Eucaristia, eu também fiz a catequese. E isso tudo no período em que meu pai ainda era pai de santo. E eu fiz a catequese, eu sentia a vontade de ir pra igreja aos domingos, mas era algo como uma religião. Era um dogma, era religiosidade. Eu nunca busquei tentar entender o porquê que existia um papa. Eu nunca busquei entender o porquê que o padre não podia se casar. Eu não fui atrás de saber da religião. Então eu estava indo com a maré. Porque quando você é criança, tecnicamente você é da religião dos seus pais, sim ou não? Então era muito indeciso pra mim saber que religião que eu era. Eu frequentava tudo, eu tava no candomblé nos domingos, no meio da semana eu tava na Universal, e nos sábados na catequese eu tava na igreja católica, então eu tava transitando nisso daí, tentando, né, o alvo maior é conhecer Deus. E quando você é criança,
você conhece o Deus dos seus pais. E muita gente fica adulta ainda conhecendo os Deus dos seus pais, dos seus avós, sem se preocupar de verdade em entender o porquê que você faz certas coisas. Enfim, meu pai, ele se candidatou à política e o partido que ele se candidatou, por ironia do destino, por Deus, na verdade, ele se candidatou num partido cristão. A maioria dos candidatos eram pastores e ele era o único pai de santo no meio deles. Mas algo mudou, né? A partir desse dia, ele perdeu as eleições e muita coisa entrou em xeque, em questionamento. E ele começou a ler a Bíblia, começou a buscar, começou a tentar entender. E, cara, é incrível porque ele se apaixonou muito por esse livro, ele se apaixonou pela Bíblia. E, cara, você pensar, cara, o que tem de tão maravilhoso nesse livro que faz um homem largar tudo, dinheiro, amigos, influência, tudo, literalmente tudo. Meu pai vivia disso. No entanto que uma professora minha chegou no jardim de infância. Qual é a profissão do seu pai? Eu não sabia exatamente qual era a profissão do meu pai. Então eu lembrei, ele vende velas. ela olhou pra mim com uma cara de tipo, tá, tudo bem. E meu pai, nesse meio tempo, ele se apaixonou pela palavra de Deus. Ele começou a buscar incansavelmente a palavra de Deus. Ele largou tudo mesmo. E foi uma mudança muito drástica na nossa família. Uma das primeiras coisas que Deus falou pro meu pai, quando ele se converteu, foi: fala do evangelho pra sua filha, para suas filhas. E ele começou a falar de Deus pra gente. Mas, mais uma vez, foi eu seguindo a maré. Foi eu seguindo um Deus do meu pai. Não foi algo que veio natural pra mim. Assim como eu entrei na catequese porque minha mãe me colocou, assim como eu era do candomblé porque meu pai era pai de santo. Muita gente hoje está na igreja porque os pais são evangélicos, ou porque os avós eram evangélicos, ou eles estão na igreja porque, enfim, é tradição ser católico, ou qualquer outra religião. Por que você está nessa religião? Foi porque você buscou? Foi porque você foi atrás? Foi porque você buscou entender o que significava certos rituais? Quem é o Deus que você está servindo? Qual é a verdade que você professa, entende? E mesmo entrando na igreja evangélica, meu pai começou assim no pentecostal, então tipo, era uma realidade completamente diferente do que eu já tinha vivido. E eu precisava buscar aquilo, eu precisava buscar Deus por mim mesmo. Então chegou ao ponto, mesmo depois, meu pai foi ordenado a pastor, hoje ele é pastor, e mesmo ele sendo ordenado a pastor, eu saí da igreja, eu fui para outra igreja. Eu aceitei Jesus quando eu tinha 12 anos de idade. Mas eu fui conhecer Deus mesmo de verdade, buscar conhecê-lo quando eu tinha 16. Foram 4 anos para despertar em mim o desejo de conhecer Deus de verdade. E nesse período todo eu queria muito conhecer Deus, então eu fui buscar Deus em outro lugar. E demorou 4 anos para Deus falar comigo novamente. Quase 5. Para Deus falar comigo. E Deus falou muito, muito claro no meu coração, sabe? Não foi audível. Foi aquela sensação que o meu lugar não era lá. Tipo, o que você tá fazendo aqui? O seu lugar não é aqui. Como se o seu tempo aqui já deu. O que você tinha que passar aqui já passou. Seu lugar é do lado do seu pai. Eu resisti muito a fazer esse vídeo porque é um assunto que muita gente pode se sentir ofendida e tal. Mas eu quero trazer luz pro seu coração, sabe? Qualquer religião em que eu estive, que eu já passei, o grande diferencial de estar hoje, o grande fato é, eu busquei, eu fui atrás. E cada vez que eu leio a palavra de Deus, mais eu conheço Ele. Eu não conheço Deus completamente. E, cara, o estudo, entende? Busca saber quem é que você tá servindo. Não sirva um Deus, sei lá onde você está, qualquer religião que você esteja. Não sirva um Deus sem conhecer, sem saber a história. Não siga dogmas
sem conhecer a Deus de verdade, sem buscar, sem orar, sem ir atrás, sem buscar conhecer. Augusto Cury, por exemplo, ele era um ateu convicto e hoje, depois de estudar Jesus, a mente de Jesus, ele se converteu. Sabe? Não assuma qualquer coisa sem antes saber do que você está falando, do que você está servindo. Busca conhecer, busca entender. Mesmo você estando na igreja, não sirva um Deus porque é o Deus dos seus pais, mas busca conhecer esse Deus de verdade. Conheça a verdade e a verdade vos libertará de verdade mesmo. E eu quero te convidar a conhecer esse Deus de verdade. Eu quero te convidar a pedir ao Espírito Santo para revelar a palavra dele. Faça uma oração, fala: Espírito Santo, fala comigo, me ajuda a entender a palavra, fala comigo. Deus se revela a mim. Eu tenho certeza que se você falar isso de coração, você vai receber o que você está pedindo. Porque isso aconteceu comigo. Entende? Não foi ninguém que chegou pra mim, apesar de ter escutado sermões e etc. Eu precisei entender por mim mesma. Eu buscar. E eu quero te encorajar a também buscar. A também buscar entender. Seja lá qual religião você esteja. Não se sinta ofendido com nada do que eu falei aqui. O meu intuito aqui é trazer você para mais perto de Deus. Para que você busque a Deus. Para que você conheça a Deus. E deixa nos seus comentários se algo semelhante aconteceu com você. Se você teve que passar por muitos lugares para chegar até onde você está hoje. Que sejam comentários positivos, amém? Vamos ter uma conversa positiva. Que Deus te dê paz. E é isso aí. Vamos mergulhar?